Eu gostei de Cidade Perdida, mas eu fico imaginando que se esse filme fosse dirigido pelo Paul Verhoeven, ele seria uma obra-prima. Tem filmes ou tem momentos que, como crítico, você para pra pensar se você não tá viajando demais ou se você não tá vendo coisa, vendo subtextos nos filmes. Como eu sempre digo, eu acho que ser crítico, mais do que só falar se o filme é bom ou ruim, analisar a fotografia, a direção, o roteiro, é tentar extrair alguma coisa daquele filme, tentar extrair algo que você enxerga no íntimo, digamos, de um filme. E aqui em Cidade Perdida, esse filme pra mim é até meio claramente uma aventura sexual, digamos assim, entre um millennium e uma mulher mais velha e o desejo entre eles, uma espécie de desejo mútuo aqui entre esses dois personagens, por mais que o filme se venda como algo muito mais inocente, e em sua primeira camada é algo muito mais inocente. É um filme de gênero, um filme de aventura, e que eu fico feliz também por ver esse gênero de aventura, ou de expedição, ou de caça ao tesouro, retornando cada vez mais ao cinema ou aos streamings. Então a gente viu recentemente Jungle Cruise, a gente viu recentemente Uncharted, agora Cidade Perdida. Nenhum desses é um grande filme, digamos assim, mas eu acho todos bastante operante, o próprio Jumanji, e eu acho interessante como resgata um gênero bem interessante que a gente tem há décadas no cinema e que parecia completamente esquecido, e agora os estúdios começam a olhar novamente. Isso é interessante porque acontece direto, né? O próprio musical que estava esquecido por décadas e recentemente tem saído um musical atrás do outro. Então eu acho bem legal o retorno do gênero de aventura, porque é o tipo de gênero que falta um pouco para o cinema blockbuster atual. Um gênero mais descompromissado, um gênero menos apegado ao realismo, um gênero até mais bobo, em certo sentido, e eu acho que bobo no bom sentido aqui, como acontece em Cidade Perdida e também nos outros filmes que eu citei anteriormente. Alguns são um pouco melhores, outros um pouco piores, mas eu acho que todos cumprem essa função de resgatar um gênero que está meio esquecido, que já foi muito popular lá atrás com Indiana Jones, teve a sua época com Piratas do Caribe, mas parece deixado de lado nos últimos anos. Trata-se de um filme dirigido pelo Adam e pelo Aaron Nee. Eu não conhecia o trabalho deles dois. A gente tem aqui no elenco também nomes bastante chamativos, populares, como Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt e também o Daniel Radcliffe, que vocês sabem, eu não sou um grande fã de Harry Potter, não acho o Daniel Radcliffe um bom ator, mas eu acho que ele chega num momento da carreira que ele começa a se encontrar um pouco mais como esse vilão caricato, megalomaníaco. Eu acho que ele tá começando a encontrar um papel que ele combina bastante. O Brad Pitt também aqui tem apenas uma participação, mas uma participação muito, muito, muito boa, e que eu acho que tem o seu significado justamente para aquilo que eu falei, que é, para mim, a essência escondida, digamos assim, desse filme. Então aqui a gente vai ter esses dois personagens centrais, uma mulher mais velha que não consegue mais viver a sua vida, que tá meio perdida, não consegue mais escrever, e esse cara que é apenas um galã, mas que todo mundo olha ele, e principalmente ela olha ele inicialmente apenas como um galã, um cara bonitão e tal, mas que não passa muito disso, um cara que não é muito inteligente e tal. A gente já viu esses dois tipos de personagem interagindo juntos no mesmo filme várias e várias vezes. Só que eu acho que a grande sacada aqui, principalmente da direção e desses dois atores, é como eles vão começar a construir esse vínculo. É como o próprio roteiro vai trazer desde o início uma sexualidade ou uma busca pelo sexo meio reprimida nessa escritora que escreve muito sobre sexo, que tem todos esses desejos, mas na prática ela acaba não realizando nenhum deles porque ela tá presa dentro de casa. Ao mesmo tempo que esse outro personagem vai ter uma espécie de paixão platônica por essa escritora mais velha, pela inteligência dela, mas que também parece que nunca vai se concretizar até que o filme começa
a encontrar esses dois. E por isso que eu acho que o personagem do Brad Pitt acaba sendo muito importante aqui, porque ele surge como um personagem atraente, digamos, para essa outra personagem, que tem uma idade mais próxima dela, só que o filme dá um jeito de mostrar que não é sobre isso, não é sobre esse tipo de romance, e sim sobre um outro tipo de romance, revestido aqui como um filme de aventura. Um filme de aventura bem decente, por sinal. Então aqui a gente vai ter, além desse subtexto um pouco mais escondido, a gente vai ter um subtexto mais claro, que é também bastante recorrente do cinema, que eu acho que funciona pior até no filme aqui, por ser meio evidente, em alguns momentos até meio bobo na forma como faz sua sátira, que é essa relação do filme falando sobre o próprio filme, do filme falando sobre Hollywood, e como a gente vê personagens que criam histórias entrando em uma aventura parecida com aquela que ela escrevia. A gente já viu isso várias e várias vezes. Aqui eles até trabalham bem em muitos momentos para criar humor, já que são dois personagens sendo caçados e que não tem qualquer tipo de habilidade para sobreviver, mas no geral para mim esse é o subtexto, ou esse é o texto mais evidente do filme, que funciona menos, justamente por ser muito evidente, por buscar muito as piadas de uma forma mais clara. Eu gosto mais de como o filme tem esse lado sensual, digamos assim, meio reprimido e meio escondido, mas que tá ali presente. E isso fica muito claro para mim nas duas interpretações, como Channing Tatum e Sandra Bullock interagem, como há um sentimento, não só um sentimento de um começar a gostar do outro, mas um sentimento meio sexual até, a cena das sanguessugas deixa isso muito claro, e como o filme ele parece esconder isso, mas ao mesmo tempo deixa aquilo presente. Ao mesmo tempo que a gente sabe o que ela tá vendo, o filme não tá mostrando o que ela tá vendo, mas isso tá ali de alguma forma. E isso vai cada vez mais se mostrando na interação dos dois. Eu sinto muito, por exemplo, na cena da dança, que é pra mim a melhor cena do filme, uma cena muito simples, mas que, como em muitos momentos, o filme consegue construir essa relação nos pequenos momentos, nos pequenos detalhes. Melhor até do que quando ele recorre ao texto, é quando a gente vê esses dois atores no olhar, num gesto, demonstrando um pouco o que sente um pelo outro. E ao mesmo tempo a gente tem o lado da aventura aqui, com todos os clichês até de filme de aventura, mas que o filme não tem medo de mergulhar de cabeça nessa aventura. Então a gente vai ter aqui um pouco daquele exotismo de você buscar uma aventura em uma terra distante, a caça ao tesouro, a cidade perdida, a floresta, o megalomaníaco vilão caçando esses personagens principais, coisas que a gente vê muito em Uncharted, né, quando o vilão tem um exército para caçar o personagem principal, os personagens principais. Então a gente vai ter todos os elementos aqui de um filme de aventura, de caça ao tesouro, que funciona como tal, é uma aventura muito divertida e vai trazer bastante também daquela comédia screwball, né, ali da década de 40, 50, década de 30 até, do cinema hollywoodiano. Então quando a gente tem sempre um casal aqui principal e uma comédia mais dinâmica, tem um momento, por exemplo, que envolve duas motos e um penhasco, que as piadas rápidas que surgem a partir daquilo são muito, muito boas, muito dinâmicas e que tem um pé ali na comédia screwball. Então é um filme que traz vários elementos diferentes, traz um subtexto que nem chega a ser subtexto de tão claro o principal, e um outro subtexto escondido que é para mim a grande alma por trás de A Cidade Perdida. Porque se a gente analisar o que essa personagem escreve e o que ela vive depois, diz muito sobre esse subtexto que eu tô falando desde o começo. Você que já assistiu o filme, comenta aqui embaixo se eu tô viajando, se eu tô falando uma coisa nada a ver, ou se faz sentido tudo isso que eu tô dizendo. No geral, eu achei A Cidade Perdida uma aventura bem divertida, assim, um filme bem decente mesmo, que eu recomendo que pra você que gosta desse tipo de comédia, que você que gosta do Channing Tatum, da Sandra Bullock, por exemplo, eu acho que vale a pena conferir. É uma comédia de aventura bem divertida, que dá até pra gente explorar sob uma outra ótica também. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Clicando aqui embaixo em Seja Membro, você pode ajudar o canal e também se tornar membro do 16mm, participar. Tem vários planos para você participar e interagir cada vez mais com a gente. Também tem vários benefícios. Curte o vídeo se gostou, comenta aqui embaixo o que achou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. No primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.